A nossa equipe de jornalismo acompanhou a audiência pública que aconteceu na Câmara de Vereadores para discutir a atual situação do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Enfrentando uma grave crise financeira já há algum tempo, o hospital já esteve sob intervenção, agora corre o risco de fechar as portas. Presentes à audiência, representantes dos poderes executivo, legislativo, judiciário e administração do hospital. Nós conversamos com algumas autoridades presentes. Confira. Penso que agora é uma força-tarefa. Nós devemos unir todos, políticos, empresários, empregados, poder judiciário, enfim, toda a sociedade de Caratinga ser convocado para abraçar o nosso hospital, que, como eu disse, é um hospital centenário. Não só a nossa cidade, como a toda a micro-região, que lembramos que somos 13 cidades. Nós formulamos uma carta-convite a todos os secretários municipais de saúde, aos prefeitos, às câmaras de vereadores, enfim, toda a sociedade se mobilizar para que o nosso hospital centenário não venha fechar as portas. Em relação à questão do hospital, a solução mais necessária é manter o custeio atual para que o atendimento não pare. Então, assim, uma vez que o Estado hoje, assumindo um novo governo e que pegou a situação crítica na parte econômica, com diminuição da arrecadação, 801 municípios em Minas Gerais, muitos dos quais passando algumas situações muito parecidas com o nosso hospital, que não é diferente de toda a saúde pública no Brasil. Então a gente teria que recorrer à união dos poderes, à união da população e também a uma maior participação, talvez seja o meu modo de pensar, do governo federal no custeio das despesas ordinárias. Então, acho que é momento da gente de pedir o auxílio, né, ao governo federal. Acho que pelo tamanho da dívida, pelo tamanho do problema e pela amplitude da região que o hospital atende, seria pauta até para chegar a conhecimento de ministro. E, assim, na situação de hoje, sem nada for feito efetivamente, quanto tempo o hospital conseguiria se manter aberto? Nós temos aí medicamentos e alimentos que devem durar por mais uma semana ou um pouco mais, talvez. Então, esse é um dos motivos pelos quais não está sendo possível captar mais pacientes, porque a partir do momento em que você assume a internação, você está atestando que tem condição de cuidar daquele paciente. E seria irresponsabilidade se assumir um paciente que você não dispõe de recursos para tal. Inclusive mesmo perante aos médicos, né? O médico, a partir do momento em que ele vê que não há condições de atender adequadamente o paciente, ele tem então que não aceitar aquele atendimento e se desligar do hospital, sob pena de punição pelo conselho, porque ele infringe o código de ética a partir do momento em que ele aceita trabalhar num lugar em que não há condições adequadas do atendimento. Então a gente não pode, nesse momento, pressionar o corpo clínico a assumir internações em que não haja condições do exercício da medicina em sua plenitude. A estrutura do hospital é uma estrutura cara e hoje em dia o hospital não está conseguindo arrecadar os valores suficientes, né, para manter essa estrutura. O hospital ele informa um custo mensal de mais ou menos R$1.700.000 e ele não tem arrecadado nem um terço disso nos últimos meses. É necessário que o Estado aumente o repasse que faz atualmente para o hospital, que coloque em dia esses repasses. Hoje em dia, a última parcela do Rede Resposta que o hospital recebeu foi em novembro do ano passado. Ele tem 2 milhões em atraso de parcelas mensais de 500 mil que estavam vigentes até dezembro. É necessário que os municípios coloquem dinheiro dentro do hospital, é o que nós chamamos de cofinanciamento por parte dos municípios. Atualmente, os municípios da micro-região de Caratinga não têm colocado dinheiro dentro do hospital, então essa é uma falha muito grave, porque sem a contrapartida dos municípios não é possível que a atenção hospitalar seja prestada e, além disso, o hospital com essa estrutura cara, ele ainda não pensou na sua vocação. Então, o hospital ele não definiu, né, qual que será a vocação do atendimento e ele não tem atingido as metas, né? O hospital tem uma taxa de ocupação de leitos que não é a ideal, ele tem uma taxa de cesáreas atualmente elevada, a resolubilidade do hospital ainda está longe de ser a ideal, mas tudo isso, todos esses indicadores, eles são comprometidos pela falta de repasse, né? O hospital ele vem numa toada, numa crescente de falta de repasses
e sem essa contrapartida do Estado, dos municípios e da União, realmente ele não vai conseguir melhorar os seus indicadores.